Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Romanos 12, a partir do versículo 2. Eu vou ler em duas versões, na corrigida e na linguagem de hoje, para você compreender melhor. Então, diz assim, no versículo 2, 12, 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, agora eu vou ler na outra linguagem, para nós compreendermos aqui. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Eu vou ler aqui o versículo 9. Que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Que nós não podemos viver como as pessoas deste mundo, né? Que nós devemos deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança na nossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, transformada. Se nós quisermos viver o melhor de Deus aqui, nós precisamos compreender que nós vamos passar por transformações, nós vamos passar por mudanças. Precisamos ser moldados por Deus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, transformada, compreender que nós fazemos parte de um mesmo corpo. O cabeça é Cristo, mas daqui para baixo, né? Nós fazemos parte deste corpo. Ele é o cabeça, ele é o que pensa, Jesus é o que guia, Jesus é o que conduz, é ele que nos orienta
os outros membros do corpo, eles não deixam de ser importantes. Nós precisamos de todos eles, nós precisamos de cada dedo que nós temos nas nossas mãos, né? Nós precisamos dos nossos braços, das nossas pernas, de cada dedinho. Nós precisamos dos ouvidos, dos olhos, enfim, de tudo. Deus fez tudo. Nós somos uma máquina perfeita, né? Como os médicos costumam dizer, nós somos uma máquina perfeita. Gente, olha, o cérebro do ser humano é algo, né, que a medicina estuda. Os comportamentos humanos, a medicina vive estudando, buscando entendimento. E é isso que nós devemos fazer. Cada pesquisa que eles fazem de uma vacina, de uma nova medicação, se eles ficarem parados no tempo, quem vai sofrer as consequências seremos nós. Por isso que eles estão sempre avançando, buscando, inovando, aprendendo novas técnicas, buscando novas medicações, e assim vai. Por isso, a medicina nunca para. Nós temos vários exemplos, né, em química, em física, na matemática. Quantos não desistiram? Aquele que inventou o telefone, aquele que inventou a luz, a lâmpada, enfim, todos esses aparelhos eletrônicos que nós temos. Você acha que essas pessoas não fracassaram? Que elas acertaram de primeira? Não. Foram vários testes naqueles inventos e aquelas pessoas não desanimaram. Glória a Deus por isso. Porque se eles tivessem desanimado quando eles tiveram uma tentativa fracassada, eles diziam, agora chega, não quero mais, nós não teríamos tudo o que nós temos hoje. Então, pela persistência dessas pessoas de continuar, por isso que nós temos hoje, nós usufruímos de toda essa tecnologia, de toda essa modernidade. Imagina a internet. Olha, hoje, né, nós falamos aqui e essa mensagem chega em todos os lugares, em todos os países. É só compartilhar, é só mandar. Nós conseguimos nos comunicar com os nossos familiares que moram longe, moram em outro país, moram em outro estado, em outra cidade, né? A gente consegue, porque pessoas trabalharam para isso, desenvolveram isso. Mas você acha que eles não tiveram fracassos? Tiveram várias tentativas, mas eles continuaram. Então nós precisamos ter perseverança naquilo que nós queremos. Não podemos estagnar, não podemos desanimar e muito menos parar no meio do caminho. Quando Paulo diz aqui, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A nossa transformação, ela começa aqui, começa por aqui. Aqui eu tomo a decisão de mudar, aqui eu tomo a decisão de abandonar o meu passado, aqui eu tomo a decisão de aceitar Jesus, de seguir uma nova vida com fé, com esperança, deixar que Deus venha me moldar, que Deus venha me transformar. Aqui começa tudo. Toda a nossa transformação, ela começa na nossa mente, aonde a pessoa deixa de ser uma obesa mental, ela começa aqui. Aquela pessoa, né, como eu já falei nos outros devocionais anteriores, que ela é obesa mentalmente, por quê? Porque ela começa, isso para mim não dá, isso aqui não dá, isso aqui não tem jeito, isso aqui não, isso aqui não. Aquela pessoa que a mente dela, ela é gorda, obesa de tanta negatividade, porque ela só fica pensando que para ela nada é possível, nada ela pode, os outros podem tudo, mas ela não. Que as coisas acontecem na vida dos outros, mas na vida dela não. Ou seja, aquele complexo de inferioridade, ele fala tão alto que ela não consegue
mudar a mente dela. Mas ela só vai conseguir mudar a mente dela no momento em que ela permitir que Deus faça essa transformação. No momento em que ela começa a ouvir a palavra, Jesus disse: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E Jesus falou, né, Paulo disse, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E Jesus disse o quê? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pessoa ela só é liberta quando ela começa a ouvir a palavra. Quando ela começa a se alimentar da palavra de Deus, a mente dela começa a entrar em transformação. Ela começa a mudar os seus pensamentos. Ela começa a mudar a sua forma de pensar ao seu próprio respeito. Por que Paulo disse: eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque Paulo foi um homem que ele perseguia a igreja, ele era um homem culto, ele sabia todas as leis de Moisés, aquilo que Moisés havia trazido para o povo, que Deus havia escrito para ele lá nas tábuas, os 10 mandamentos e tudo aquilo que Moisés foi relatando no decorrer da sua vida, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco, foi Moisés que escreveu. Né? Então Moisés escreveu tudo aquilo movido pelo Espírito de Deus, ele foi relatando todas as coisas que aconteceram. Então, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram estes 5 primeiros livros que Moisés escreveu, né? Ali relata o início. Depois a gente vê ali, né, o Êxodo, aonde eles saíram do Egito e foram para o deserto, né? Depois teve a parte ali de Números, aonde Deus fez a contagem do povo, né, a das suas descendências, né? E ali por diante foi Levítico, onde Deus passou as leis, as normas, os valores, os princípios, aquilo que deveria ser seguido pelo povo, e Deuteronômio, onde continua todo aquele ensinamento, né? Bendito é aquele que confia no Senhor, que obedece a sua palavra. Então nós precisamos ter a nossa mente renovada, mudar o nosso entendimento, e isso Deus faz. Mas nós precisamos dar permissão. Quando nós ouvimos a palavra, nós começamos a mudar de dentro para fora. Nós começamos a deixar a transformação, a metamorfose, né? Como o pessoal costuma dizer, acontecer. Nós precisamos sair dos nossos casulos, nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso ser transformado, eu quero uma mente renovada, eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas nós só vamos viver isso quando nós temos uma mente renovada. Quando nós começamos a compreender o plano de Deus para a nossa vida, o nosso propósito, aquilo que Deus tem para nós, os sonhos que Ele sonhou para nós. Então, isso acontece quando nós começamos a deixar a ser moldados por Deus. Lá na olaria, né? Quando a gente reconhece: Senhor, eu sou pó. Me molda como aquele vaso lá que o Jeremias viu o oleiro trabalhando. Assim eu quero ser moldado. Aí você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando você se permitir passar pelo processo de transformação. E a mudança muitas vezes ela dói. Mudar, ser moldado, né? A gente precisa passar pelo fogo, como diz a palavra, né, para ser purificado. Então, muitas vezes, nós vamos passar por situações para sermos moldados, para sermos forjados, para aprendermos a ser fortes, a ser aquela pessoa que não vai desanimar,
aquela pessoa que vai confiar até o fim, que pode se levantar a tempestade que for no meio do caminho, ela não vai deixar de crer, ela não vai deixar de confiar em Deus, ela vai seguir sempre o alvo que é Jesus. Como Paulo disse, eu sigo para o alvo. Nós devemos seguir sempre para o alvo. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para mais nada. Não desvie a tua atenção nem para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para Jesus. Na igreja, se você ficar olhando as falhas do pastor, da pastora, você não vai ficar em lugar nenhum. Porque eles são seres humanos. Eles são falhos como eu e como você. Olhe para Jesus. Guarde os ensinamentos que Deus vai te dar através da vida dessas pessoas. Porque nós, muitas vezes, nós erramos querendo acertar. Mas Deus, ele vai nos moldando e nós aprendemos com os nossos erros. Isso aqui eu não vou fazer mais, porque eu já sei a consequência disso. Então, assim, Deus vai nos aperfeiçoando, né? E quando Paulo diz aqui porque assim, pelo contrário, né, quando ele diz ali, ele foi chamado para ser apóstolo por causa da bondade de Deus com ele. E ele disse, digo a todos vocês que não se acham melhores do que realmente são. Nós não podemos deixar aquele espírito de soberba tomar conta do nosso coração. Não podemos nos achar superiores ou melhores do que os outros. Nós somos partes de um mesmo corpo e todos os membros têm funções diferentes e todas elas são importantes. A função do dedo, ela não é menos importante que o meu ouvido que escuta, do meu nariz, que respira, da minha boca que fala. Eu preciso dos meus dedos, eu preciso dos meus olhos, eu preciso dos meus ouvidos. Então nós precisamos entender que ninguém, por menor que seja no reino, ele é insignificante. Não, todos têm o mesmo valor diante de Deus. Não importa se é pastor, se é apóstolo, se é ministro, não importa. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Cada um tem dons, como diz aqui, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem, ou seja, de pregar a palavra, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. E assim vai. Então nós temos diferentes dons. Um tem o dom para pregar, outro tem o dom de ensinar, gosta de dar aula. Então, pessoas que ajudam nas escolinhas das igrejas, para dar aula para as crianças, para ensinar a palavra para elas de uma forma lúdica, de uma forma diferente, aonde elas venham compreender o que está escrito aqui. Eles aprendem, eles ouvem a palavra, os professores falam a palavra para eles numa linguagem aonde eles vão compreender, Eles não vão pegar uma Bíblia numa linguagem corrigida e ler para a criança. Eles não vão entender as palavras diferentes, que estão escritas aqui. Mas a linguagem para a criança é diferente. Depois eles fazem um desenho ou eles pintam um desenho. Eles têm dinâmicas. Então, cada pessoa, ela vai aprendendo da forma como ela necessita. A criança, no início dela, quando ela chega na escola, no pré, ela começa ali com os desenhos, ela vai aprendendo daquela maneira, com jogos, depois ela vai aprendendo a escrever o nome dela, conhecer as letras, os números, mas quando ela chega na fase da alfabetização, a professora ali, os professores precisam ensinar eles as vogais, as consoantes, o alfabeto. Gente, não é uma função fácil, é ensinar, Mas cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. Tem outras pessoas que gostam de servir,
de limpar, de cuidar da casa de Deus, das coisas que são de Deus, né? De servir na obra, não é só limpar, servir, né? Gostam de evangelizar. Tem pessoas que têm o chamado para fazer visita nos hospitais, intercessores, pessoas que têm o chamado para oração, para clamar. É aquele Jeremias que geme, que chora, que clama, né? Deus usa cada um de nós. Nós temos diferentes dons. Eu, você, todos nós temos dons, temos talentos e temos um propósito. Para cada um Deus tem um plano, para cada um Deus tem um propósito. Deus sonhou coisas para mim e sonhou coisas para você. Os pensamentos dele são maiores e mais altos do que os nossos. Então reflita nesta palavra, que Deus te abençoe grandiosamente. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, transformadas e renovadas, Pai, pelas tuas palavras, que o entendimento delas, que a mente delas seja totalmente transformada, renovada e voltada para ti, e que elas possam viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente.